Bom, estamos aqui para mais um módulo da nossa jornada da bariátrica, hoje com a Sabrina. A Sá, ela tem formação como fisioterapeuta, ela também é educadora física, e a gente vai entender um pouquinho desse autocuidado, o que fez ela também seguir, né, para realizar a cirurgia, e pensar muito nessa questão da autoavaliação, né, o que é ela como ser humano, e o que é ela quando como profissional, entendendo o que mudou, quais são os próximos passos, as metas. Então, Sá, conte pra gente um pouquinho de tudo, né? O que te levou a se formar na área da saúde, por onde começou, fica à vontade. Boa tarde ou boa noite, não sei. Bom, eu sou educadora física, né? Eu sou formada há 20 anos. Eu trabalhava numa academia, eu era professora de fitness, eu dava aula de cama elástica, step, personal trainer. E quando foi mais ou menos há uns 10, 15 anos atrás, eu tive uma lesão crônica no LCA, eu rompi o ligamento. E eu vi que a minha carreira na educação física estava um pouquinho abalada, né? Eu era coordenadora de uma academia aqui na cidade de São Roque. Eu estava há bastante tempo na área, todo mundo me conhecia, dando aula de dança, cama elástica, todos os pumps da vida que tinha daquela época. E, de repente, por conta de uma lesão, eu tive que parar um pouco na minha área. Foi quando eu fiz uma reflexão. Mas, nessa minha área, eu sempre estava muito envolvida com essa parte da busca da saúde, do bem-estar, de levar esse cuidado para as pessoas. E foi quando eu comecei com o aumento meu de peso, porque eu não conseguia fazer atividade física. Eu precisava fazer uma cirurgia naquela época. Eu não consegui porque eu rompi e também tive uma fratura. Então eu não consegui fazer isso de imediato. Eu tinha que primeiro tratar uma coisa para depois outra. Eu dava média, eu acho que mais ou menos, Pri, eu acho que umas 5, 6 horas de aula de academia por dia. Então era ginástica localizada, era cama elástica, era várias modalidades e eu estava ali no auge, né? Foi quando eu tive a lesão, eu tive que reduzir tudo isso. E só que o que veio o aumento de peso? A frustração e também o fato de eu continuar comendo, suplementando, sem ter o gasto energético que eu tinha anterior. Sim, porque a fome existia, né? Até o corpo entender isso. Exatamente. E eu fiquei num período que eu tive que usar aquela tala americana que ia até a coxa, porque eu tive que. O médico tentou pegar um pouco daquele ligamento, ver se conseguia uma regeneração daquele tecido, para não precisar fazer uma cirurgia e ver o que foi uma estratégia dele na época, né? Hoje tem outros métodos cirúrgicos, tudo, então não posso falar se foi certo ou errado, porque naquela época eram outras condições, né? Então, isso me fez aumentar o peso. Foi quando também me colocou em xeque com a minha profissão. Eu tive que dar uma guinada e tive que reformular tudo. Foi quando eu comecei a pensar em seguir por outros caminhos, né? Levando mais essa parte de consciência da atividade física, e não esse lado tão fitness, né? Que era um lado de moda também. Sim. Porque as pessoas buscam muito essa prática aeróbica e tudo isso que surge por conta das modas. Mas também esquecem das lesões que podem ocorrer. Sim. Então, foi quando eu entrei também na fisioterapia, que foi tentando me reabilitar, que eu fui ganhando uma nova paixão, que foi a fisioterapia. Então, lá em 2015, 2016, foi quando eu comecei a migrar para outra área. Mas o aumento de peso continuou, porque eu também fui lidando com fatores psicológicos, né? Claro. E quando foi mais ou menos em 2020, que eu estava já com duas áreas atuando, tanto na educação física como na fisioterapia, foi quando eu fui e vi que não dava mais, porque eu precisava tomar uma providência quanto ao meu peso, porque eu tinha aumentado muito. Então, assim, eu não ia mais voltar a ser aquela fitness de antes, que dava aquelas aulas, até porque minha cabeça já havia mudado, eu não queria mais aquilo para mim, não gostava mais das músicas, aqueles batidão forte, pesado, não queria. Muda o ciclo, né?
eu mudei, então precisava mudar também, né? E foi quando eu resolvi fazer a bariátrica. Mas quando eu resolvi fazer a bariátrica, eu já estava bem acima do peso. Você lembra com quanto você fez? Eu fiz a bariátrica com 132 quilos. 132. Isso. Com a cirurgia, eu eliminei 56 quilos. Tá, menos de 100, legal. Isso. E quando você treinava, que você estava na época fitness, qual que era teu peso? Na época fitness, olha, eu pesava 68, 72 quilos. Então, assim, por conta de uma lesão, isso me tirou daquilo que eu gostava. Sim. E depois disso, eu fui aumentando, não foi do dia para a noite, foi gradativo. Mas, assim, você reconhecer que você está aumentando o peso, que você está passando para o outro lado, que você requer uma atenção, leva um tempo, porque você acha que você está no domínio disso. Porque aí eu tenho conhecimento. Então, eu tenho conhecimento, mas eu não estava conseguindo aplicar ele comigo. Mas o conhecimento não praticado é um tesouro guardado, né? Exatamente. É um tesouro guardado. Isso. Legal. Que bonito. E aí você fez a cirurgia, baixou teu peso. E o que você acha que mudou quando você olha para você? Da Sabrina de antes da cirurgia, da Sabrina pós-cirurgia em questão de composição corporal. E ainda mais quando você se autoavalia como profissional. Olha, Pri, mudou muita coisa em mim, principalmente a parte de autoestima, que eu acho que foi algo que pegou bastante. Porque chegou um momento que eu tinha que. As pessoas me perguntavam da profissão, elas sabiam, elas tinham como referência aquela Sabrina, e eu tinha que, também, de uma certa forma, as pessoas conheciam como eu era, sabiam o que eu já tinha feito. E assim, eu lidei muito com essa parte de estima, sabe? Dessa queda que eu tive, uma queda muito grande, né, na estima. Então, isso eu consegui recuperar essa autoestima. Eu acho que essa busca, ela é constante ainda, porque embora você tenha uma redução de peso grande, você ainda vive às sombras da obesidade. A obesidade não é algo que sai de você do dia para a noite. Ela ali permanece. E você tem que lutar contra isso o tempo todo. E não é só o emagrecer, a gente se cobra porque a gente se compara. A gente se compara com o colega que fez uma cirurgia XYZ e emagreceu não sei quantos quilos, e a gente se compara com métodos, está o tempo todo em comparação. Então, eu acho que, assim, mudou muito essa parte psicológica, tem muita coisa para mudar. A gente faz tratamento, faz terapia, mas precisa mudar ainda. E também a parte de atividade física. Eu pratico hoje 3 vezes por semana, considerável os 150 minutos, como a Organização Mundial de Saúde, porém, devido ao tratamento que eu faço com os meus pacientes, eu estou sempre em atendimento, nas consultas, eu vejo que eu acabo, às vezes, me deixando de lado. Então, eu acho que isso é uma constante para todos. Exatamente. Então, eu tenho que colocar, assim, que isso é algo inegociável. Colocar o horário fixo ali e deixar como algo que eu não mude. Porque sempre tem um pós-operatório que entra, uma dor que uma chegou. Dor. Esses dias eu tava saindo, chegou uma pessoa com uma dor absurda lá, eu com a mala pronta para sair, eu falei, e agora, né? Então você sempre acaba dando um jeitinho, mas a nossa saúde não tem como dar um jeitinho quando a conta chega, né? Então, assim, eu vejo que eu preciso me policiar mais com relação a isso. 3 vezes por semana é pouco, né? Eu fiz bariátrica há 3 anos, mas eu sei que isso precisa mudar até para eu conseguir novos resultados. E a gente tem ainda um julgamento ainda, né? As pessoas julgam, elas cobram. Eu falo que eu não preciso de balança, porque as pessoas ficam cobrando a gente, né? Dos resultados. Olha aí. Parou de emagrecer? Parou de emagrecer. E tem as pausas, tem os platôs, e o pessoal fica na torcida e na cobrança. Mas a gente fala que não, mas essa questão da gente se sentir julgado é uma coisa que preocupa, né? Porque eu falo até por mim, como nutricionista, porque eu já escutei isso de uma paciente que eu comecei a atender ela no online na época da pandemia. Ela tinha se mudado para o Rio Grande do Sul, ela era daqui, foi para o Rio Grande do Sul e virou minha paciente. Quando ela veio para cá visitar a família, que ela veio no presencial, ela olhou para mim e falou assim, nossa, eu achei que você era mais alta. Mas que bom que você não é gorda.
E aí eu olhei com uma cara de caneca, assim, falei, vamos começar a consulta, né? Porque assim, a gente como um profissional que, querendo ou não, a gente acaba espelhando, a gente acaba talvez motivando, e agora, ainda mais com essas questões de a gente ficar muito dentro da internet, usa aqueles filtros, a gente usa a melhor luz, a gente tenta estar na melhor posição, a gente nem sempre, a gente se demonstra 100% como a gente é. A gente põe uma maquiagem, que a gente Sim, também deseja estar melhor, só que a gente não sabe o impacto que gera na pessoa do outro lado. Então, você chegar e saber que você está sendo avaliada, isso traz uma insegurança tão grande, porque eu lembro que até eu me concentrar na consulta dela, levou uns minutos. Eu, sabe assim, eu parei, eu perguntei como é que o marido dela tava, porque a minha cabeça não tava em tratamento nutricional naquele momento. Eu olhava para mim e falava assim, nossa, então que bom que eu não tô gorda. Ou, nossa, eu sou baixinha, eu sei disso, mas, tipo assim, precisava falar, né? E isso são coisas que muitas vezes deixam a gente muito inseguro, querendo ou não. Se a gente vai participar de um projeto novo, se a gente vai se expor, sei lá, numa palestra, se a gente vai fazer o que a gente está fazendo aqui, né? exatamente. Porque muitos vão ver esse momento como algo engrandecedor, vão se identificar, porque histórias são lindas, né? A história de cada pessoa que passa aqui, cada um deixa uma marquinha, sabe? E como é gostoso, porque vocês começam assim inseguros, depois vocês contam, vocês se abrem. E tem gente que vai entender, e tem gente que muitas vezes vai ver, vai falar, nossa, é mais uma história, e o que eu tenho a ver com isso? Né? E para outros a Exatamente. gente vai motivar demais. Então, acho que essa questão da gente muitas vezes se sentir julgado, desse preconceito, né? Que as pessoas, infelizmente, a gente também faz, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa cada vez reduzir mais e se permitir simplesmente estar, né? Se permitir simplesmente viver e estar ali. Eu tenho de experiência na parte da bariátrica. Hoje a gente já está falando de 9 para 10 anos. A Priscila, que se formou a 14, que saiu da faculdade falando que bariátrica era errado, né? Não existe mais. Porque quando eu fui viver com esses pacientes, quando eu fui convidada a assumir uma equipe, ser a nutricionista que ia orientar, não era um, na época eu comecei com 68 pacientes. Nossa, Simplesmente eu recebi uma pasta e falou: todos esses são seus. Uns estavam no pós, os outros estavam para ir, os outros estavam começando. Quando eu contei aquilo, eram 68 pessoas. E eu não conhecia nada de bariátrica. Eu aceitei como um desafio, eu fui fazer um curso, e aí com histórias, né, da pessoa me falando o que levou ela, se ela nasceu ou não, se ela adquiriu ou não a obesidade, as frustrações, os medos, as conquistas. Eu já tive paciente que chegou à anorexia, eu já tive paciente que vive ainda, né? Tenho esse paciente que vive na bulimia. Eu tenho pacientes que lutam contra a compulsão. E eu tenho pacientes assim, né? Que estão ali entendendo e estão tentando aprender como fazer para ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável. Não digo para conquistar o peso, o corpo, a estética, mas eu falo assim, para conquistar a saúde, né? Porque do mesmo jeito que a gente sabe que a magreza demais ela é um problema, a obesidade em excesso ela também é outro problema. é. Eu, quando fui fazer a cirurgia, eu saí dos parâmetros de esteatose grau 3, diabetes, hipertensão. Então, Você estava com o assim, tudo combo aquilo que eu completo. tratava nas pessoas, eu estava com aquilo. Então, estava na hora de mudar, né? E eu não tinha o tempo hábil para poder fazer as coisas de uma forma mais lenta, porque eu não conseguia fazer atividade física por conta do pós-operatório que eu Sim, tive. Então, eu tinha que fazer algo ali, não importasse o que. Eu tive que quebrar o meu auto-julgamento de tipo, olha, não, bariátrica, eu tinha assim, bariátrica era para derrotados. é, Bariátrica era fraqueza. sim. Na Chegou um nutrição, tempo que imagina, eu você falei, olha, tratar. é a estratégia que eu tenho agora. Então é isso que eu vou fazer, porque é o que eu tenho disponível e eu vou tentar. E assim, eu sempre falo isso até com meu marido, porque meu marido também fez bariátrica.
E eu acho que uma das coisas também é aquele negócio, né? Com quem você anda também influencia. E meu marido, ele era gordinho, ele não gostava de atividade física. E quando eu vi, eu já estava indo no ritmo dele, eu estava bem no ritmo dele. Hábitos É a realidade que errados, nos cerca, né? Então, esse negócio da média de quem convive com a gente, é verdade, viu, gente? Influencia. Os companheiros, a gente, as pessoas que nos cercam, elas influenciam. Então, assim, quando eu vi que eu estava já num ponto que não tinha jeito, a primeira coisa que eu fiz foi mandar ele para bariátrica. Não tinha como eu mudar se eu não mudasse ele, porque ele trazia os hábitos errados, né, de tudo. Então, ele foi primeiro e depois, na sequência, eu fui. Então, daí a gente conseguiu alinhar. Mas é isso, gente, é luta constante com relação aos hábitos. E o que a gente sabe é assim, né, que leva a pessoa à obesidade é uma descompensação de hormônio, né, e por isso que a gente fala que é uma luta constante, né, porque o nosso corpo, ele já conheceu aquele caminho, ele já sabe como ele consegue descompensar, né, e quando a gente conhece o caminho, as coisas ficam muito mais fáceis. Então, qualquer coisinha que a gente faz ali, ao contrário daquela realidade formatada, né, ideal, pautadinha, o corpo já entende. Ah, sobrou aqui? Coloca ali. Sobrou aqui? Coloca ali. Por isso que acaba sendo uma luta constante, né? Mas é muito bacana pensar, né, sobre tudo isso. E hoje, quando você olha para a tua composição corporal em questão de massa muscular, você acha que você perdeu muito no pós-bariátrico? Eu perdi, Pri. Quando eu passei numa consulta com você, acho que há um ano atrás. Ela é desgarrada, tá, gente? Não sou, não. Foi por falta de tempo, que especialização. O profissional da saúde não para nunca de se especializar. Me perguntam quando eu me formei, eu falo, estou ainda me formando. Estou ali ainda. Então, quando eu passei há um ano atrás, um ano e meio, eu me lembro quando eu fui fazer a bioimpedância, né? Que eu falo que é extremamente importante a pessoa conhecer como que está o seu corpo. Você estava perdendo peso de forma rápida, né? Feliz. Estava na lua de mel da bariátrica, tá, gente? Tem lua de mel a bariátrica. E quando a Pri fez o meu exame lá da bioimpedância, eu vi a quantidade e a qualidade do meu músculo. Péssimo. Mesmo fazendo atividade física, estava péssima, porque eu não conseguia ingerir proteína, eu não conseguia manter essa parte nutricional favorável para o que eu estava fazendo. Então, assim, não sei, eu posso falar que eu estava com uma obesidade sarcopênica, porque eu tinha um grau de gordura ainda ali para perder, mas a massa corporal de músculo, a quantidade, era absurda de baixa. Então, assim, foi quando eu tive que parar. E algo que eu fiz também, Pri, que foi assim, nessa ânsia de chegar numa reta final que a gente não sabe nem aonde a gente está indo, mas a gente quer chegar. Então, assim, o objetivo era números. Então, era o número da calça, era o número da balança. Então, você começa e vai. Sim. Cada hora você se apega a um número. E chegou a um ponto que eu comecei a também fazer dietas malucas por conta própria antes de procurar. Então, assim, eu comecei com jejum intermitente. Daqui a pouco, não tô falando que jejum é errado, a Priscila que sabe disso, tá? Daí depois eu comecei a reduzir a quantidade de outros nutrientes que eu consumia para poder ver se eu conseguia chegar mais rápido. Ah, vou fazer dieta líquida de novo. E daí que meu peso estacionou literalmente. Tá. Foi quando eu atingi o platô mesmo de não reduzir o peso e ali ele ficar. Mas porque, óbvio, né, o meu metabolismo eu estava fazendo totalmente o contrário. Mas você acaba entrando nessas trends, nessas modinhas que aparecem, mesmo você tendo conhecimento, você acaba se deixando levar e quando você vê, você está fazendo coisas que não deveriam, que vai te prejudicar muito. Eu ainda tenho problema ainda com anemia, isso é algo que eu tinha antes da cirurgia, hoje eu ainda tenho. A ferritina é baixa, então direto eu tenho que estar monitorando ali. E a Priscila está aqui tomando água a seca aqui, ó, para não me responder. Eu sei. Tome bastante água. Tem mais água, produção? Coloca mais que vai precisar.
Mas é uma pessoa de verdade, sabe? Porque a gente não vai fazer sempre tudo certo, né? É isso, é altos e baixos, são ciclos, são momentos, né? E eu acho que é exatamente isso. A oportunidade de você estar aqui, de você estar conversando sobre isso, você vai ver que vai te mobilizar em outras coisas, porque faz parte, eu acho que, dos chacoalhões que a vida tem que dar pra gente. Né? Porque, a Pri é nutri, ela nunca fez dieta louca? Já fiz sim. Eu sempre, quando adolescente, né, eu sempre tive também essa questão de que eu era a gordinha da família. Eu sou baixinha, né, eu tenho um quadril largo, e as minhas primas eram, né, e eu era conhecida como a ovelha negra da família, eu tocava bateria, jogava vôlei o dia inteiro, e aí eu fui ter filho aos 18 anos, casei, graças a Deus tô até aqui, junto, tenho o segundo, né, mas é aquilo que você fala, na época, lá atrás, a quantidade de julgamento era muito grande, e aí todo mundo falava assim, agora que você vai ter filho, você vai ver, quero ver você voltar no seu corpo, sabe? Então, pra gente que vive essa busca por um peso adequado, né? A gente quer provar pra gente que a gente é capaz, a gente quer mostrar pros outros que a gente conseguiu também. Sim, a gente é competitivo. Sim, e eu acho que a competição, num nível saudável, ela é ótima. Ela é maravilhosa. Me desculpem quem pensa o contrário, mas eu acho que ela é maravilhosa. Porque ela faz a gente não parar no tempo, Sim. né? E aí a gente vem exatamente com essas nuances, né? Antes de eu fazer faculdade, nossa, pra vocês terem noção, praticamente eu não comia carne. Eu tinha uma alimentação assim que era muito pão, era muito café com leite, porque minha mãe trabalhava o dia todo, muita salada, muita fruta, comia ali um ovinho, mas nada de carne, né? Aí fiquei grávida da Gi, tive anemia, tive complicações em relação a muita infecção de urina de recorrência. Aí conheci um médico, que admiro ele até hoje, ele chegou e falou assim, você vai ter que comer, meu bem. Vai comer beterraba, você tem que comer carne vermelha, você vai comer feijão preto. Eu acho que foi daí que meio que despertou, sabe, essa paixão do, nossa, mas a comida resolve, né? Aí quando a Gi tinha 2 anos, eu fui fazer faculdade. Então só depois daí que as coisas começaram a querer entrar no eixo. Aí tem períodos que você, Monielle está aqui para não me deixar mentir, eu vou colocar um protocolo novo de processo de desinflamação, o que a gente faz? Eu faço ele primeiro. Tá certo. Por quê? Porque eu tenho que ver até o limite onde eu vou expor o meu paciente. Eu tenho que criar oportunidades dele manter. Teve um protocolo que nós fizemos e que eu falei no último dia. Então eram 21 dias, no 20º dia, até o 20º dia eu fui bem. No 21º falhou. Eu falei, não, paro. Até porque é uma experiência, né? Mas assim, a gente teve que criar receita pra gente poder viver esse período, pra ser gostoso, porque uma coisa que eu bato muito na tecla é que a nossa alimentação, ela precisa ser prazerosa. Porque se ela não for, se ela não fizer parte da nossa rotina, porque a gente quer, você tá entendendo? A gente não vai fazer. Não. A gente não vai fazer, porque é exatamente por isso. Por que você foge? Porque enche o saco, porque cansa. Todo dia, ir lá, tomar todo o polivitamínico que tem que tomar por obrigação, não é porque quer. Né? Agora a gente ainda tem polivitamínico para bariátrico que só se engole, mas até o ano passado era tudo mastigado. Os melhores eram todos mastigados. Quem é que aguenta mastigar por 3 anos um tablete que tem gosto de ferro velho? Tô mentindo? Não. Com açúcar, pra tentar dar um gostinho. Nem açúcar né? Sucralose, sei lá que raio de adoçante que eles colocam. E aí, você fala assim, quem é que aguenta isso todo dia? Tem que tomar proteína pra quem não é acostumado. Gente, o whey protein não é tão simples assim. O whey protein é algo que, assim... desafiador. É desafiador. O médico que eu fiz a cirurgia, ele já fez com que todos saíssem de lá já consumindo o whey na primeira semana. Então, assim, foi algo que ele introduziu logo de cara para poder já ir assimilando o sabor, né? Sim, mas há 9, 10 anos, quando eu comecei a atender, quando eu colocava proteína, os médicos achavam um absurdo. Nossa, mas vai colocar esse suplemento? Glutamina? Glutamina não pode, porque glutamina, nossa, creatina, gente, creatina dá problema no rim. E aí,
E aí você ir desmistificando, você ir explicando isso para o paciente. Tem whey para cada período, tem whey para cada necessidade, tem quantidade para cada necessidade, Sabor. tem sabor. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade para tomar whey protein. Whey protein me estufa, né? Dependendo do sabor, me dá ânsia. E aí agora eu consegui mas é a base de peptídeo de colágeno, que é totalmente diferente. Então, é isso que eu falo. É o você aprender, você testar e trazer isso para a tua vida de uma forma agradável. Hoje eu suplementei minha proteína com café e leite zero lactose. Fiz uma xícara, uma caneca, cafezinho expresso, uma medidinha de leite, uma medida da proteína e tá feito. Mas eu faço isso porque eu gosto de fazer. Eu sei da necessidade, eu sei da importância, mas está inserido na rotina pelo fato de eu gostar. Você tá entendendo? E é Tem que isso. fazer razão. Eu acho que a gente só muda quando faz razão. Sim, Você que é pode... atividade física. O quanto a gente reluta. Aí o que você falou pra mim? Que dia que você me viu, 5 horas da manhã? Ah, eu queria te dar carona, eu não sabia se você dava carona, se eu perguntava o que tá acontecendo, se eu dava uma blusa, porque tava um frio, essa doida caminhando na rua, eu falei, gente, será que aconteceu alguma coisa? Eu acho que não, será que eu ponho no carro e levo embora? Ou será que eu ofereço uma blusa? Daí eu peguei, parei e pensei, falei, não, ela tá fazendo atividade física, mas a essa hora... É a hora que encaixa. Porque o Pedrinho tem que estar dormindo pra eu conseguir sair de casa. Então é essa rotina que a gente tem que conseguir criar. E você sabe, Pri, que com relação à rotina, né? Porque hoje eu tenho um estúdio de Pilates, né? Eu faço os atendimentos, eu tenho um estúdio de Pilates, que eu sou proprietária, eu tenho minha própria clínica, mas assim, eu tenho que sair daquele ambiente para fazer, porque antes eu tentava fazer ali. Não rola? Não dá para fazer naquele ambiente, eu tenho que sair dali para procurar outro local. Aí tem um outro ponto, né? Quando você é profissional da saúde, você vai procurar qualquer outro profissional, a gente escuta isso. As pessoas acham que você está indo para avaliar o trabalho delas. Então você encontra uma barreira. Quando eu chegava na porta dos locais para poder fazer exercício, procurar qualquer atendimento, eles ficavam assim, tipo, o que você está fazendo aqui? Né? Apreensivos. E mal sabem eles que eu tava ali, olha, gente, me esquece, me deixa fazer uma esteira, me deixa fazer aqui. Deixa eu só olhar a cor da sua parede que é diferente. A gente não tá ligado nisso, porque a gente troca a roupa, a gente muda, né, o lado do balcão. Você tá servindo, você passa a ser servido, e você precisa disso. E eu vejo que muitos profissionais da saúde se encontram também na mesma situação que eu me encontrei, porque não consegue procurar ajuda de outro colega, exatamente por conta desse impasse, né, de não ter essa receptividade. Essa semana mesmo fui atrás de uma amiga que, para fazer um tratamento, ela ficou meio que assim, o que você está fazendo aqui? Daí depois ela já marcou atendimento comigo, porque ela viu que, olha, realmente eu preciso também. Sim. Então a gente precisa se cuidar, precisa buscar, né? E outra, eu acho que a gente precisa desse olhar de avaliação do outro que é neutro. Exatamente. Porque é muito engraçado. Eu já tive épocas que eu tenho um colega, um amigo, né? Desde que eu sou formada em São Paulo. E quantas vezes eu pedi para ele montar dieta para mim? Quando eu quero uma dieta, por quê? Porque eu quero que ele olhe para mim e fale, você tem que fazer. Porque se eu for montar minha dieta, gente, eu só ponho o que eu quero. E se eu não sair da minha zona de conforto, eu também não vou ter resultado. Sim. Eu tenho que fazer diferente. Por isso as loucuras de, eu vou fazer tal protocolo, eu faço o protocolo para o paciente, eu adapto para mim. Por quê? Porque eu fiz olhando para ele, aí depois eu vou lá e pego o que é bacana para mim. Mas mesmo assim, a gente se auto-sabota com mais facilidade. Sim, sim. Por que eu vou caminhar, vou fazer esteira, se eu posso, sei lá, pular corda que eu acho que é mais gostoso? A gente vai nessas. Por que eu vou aumentar o peso? Mas eu faço uma sériezinha a mais. Né? E eu acho que a gente precisa desse olhar. Às vezes eu tô fazendo exercício, né, que eu ainda faço alguns dias lá no meu estúdio. E eu tô fazendo, daqui a pouco é alguém que chega para perguntar alguma coisa sobre dor, me aborda sobre dor. Quando eu vejo, já tô atendendo a pessoa. Mas dor é um caso à parte na tua realidade, né? Porque tratar dor crônica, dor, episódios de lapsos, não sei como é que se fala, é punk, né? Mas eu gosto. Sim. Mas não, é uma coisa que é emergencial, não tem como você falar, volta amanhã. Não. Entendeu? Não tem como. Como é que você não atende? Não tem como. É naquele momento. A pessoa. Alívio, né? Não é igual assim, ó. Eu vou comer
uma comida japonesa. Ah, não tá tudo fechado. Pode ser isso? Pode. Não, você tá com dor, é aquele momento, a dor é real, ela existe, e você precisa tratar ela naquele momento. Então, não tem outro, não dá para ser depois. né? É ali. E tem pessoas que não podem com uso de anti-inflamatório, não pode com o uso de qualquer medicamento, né? Então você tem que usar o recurso que você sabe, você tem que atender ali. Atender, né? É, mais lindo, né? Eu acho que foi tudo. Mais alguma coisa? Não, uma Não? coisa que eu ia só colocar assim com relação a uma autoavaliação, né, que eu fiz com relação à bariátrica. Quando você está acima do peso, você não percebe que você tem uma cinesiofobia. Então você tem medo de se movimentar, porque você sabe que você está com seus parâmetros de saúde todos alterados, você sabe que é uma atividade que exige uma certa atenção. E mesmo depois que você emagrece, você já entrou no processo de emagrecimento, você já saiu daquela fase de risco, mas você ainda continua com essa cinesiofobia. E eu acho que é isso que faz com que as pessoas se distanciem um pouco da atividade física e tenham essa resistência inicial, né? E, e eu acho que é isso, assim, que você perguntou, assim, o que melhorou, o que tem a melhorar. Porque eu lembro da primeira ladeira que eu tinha que subir, pós-cirurgia, mas eu já tinha emagrecido ali os seus 15, 20 quilos. E eu ficava assim, nossa, mas será que eu vou conseguir? Eu já estava preparada para ficar ofegante, eu já estava ali. Ah, eu vou subir essa ladeira, tá? Eu tô com uma toalhinha aqui, eu tô com a minha água. Quando eu vi, eu já tinha subido, mas eu tava ali ainda pensando no será, Né? expectativa. Então, assim, a gente fica por um tempo com esse distúrbio psicológico e de imagem. Eu digo que profissional da saúde, a gente tem que andar no nosso próprio quadrado, mas em alguns momentos eu acho que a gente tem que motivar o outro, né? Então, quando eu pego muito paciente e eles chegam falando, nossa, Pri, eu vejo, eu te acompanho, você tá caminhando. Eu já corria antes do Pedro, tô pleiteando voltar a correr, né? E às vezes eles falam, ai, mas como é que eu vou conseguir fazer isso que você faz? Eu falo assim, não é querer fazer o que eu faço. É iniciar. É iniciar. O que para mim hoje é um desafio, conseguir correr sem parar, porque ainda é desafiador, de 3 a 5 quilômetros sem parar. Pegar um ritmo e ir. Eu ainda não tô conseguindo, na hora que dá 3,700, eu tenho que dar uma acalmada, depois eu consigo retomar, né? Outro dia eu consegui correr 5 quilômetros, mas fez na esteira. A esteira é totalmente diferente de rua, né? Tem todas essas diferenças. E eu falo para ele, o que para mim é desafiador, sair do 3,5 na rua e alcançar 5, mesmo ritmo, é a mesma dificuldade que talvez você tenha de levantar do sofá e caminhar o quarteirão da tua casa. Sim. Né? Porque o que muda pra gente? A condição da gente fazer diferente, da gente realmente se desafiar e fazer aquilo acontecer, né? Então, é exatamente isso. A gente precisa iniciar de alguma forma. Seja se autoavaliando, seja admirando, se motivando com alguém, né? Mas olhar boas influências. E, principalmente, avaliar onde a gente está e por onde a gente pode começar para a gente alcançar aquilo que a gente deseja alcançar. É um degrauzinho de cada vez, né? É aquilo que você falava. Uma coisa é eu fazer a cirurgia e idealizar um peso, outra coisa é como eu vou conquistar esse peso. O tempo, a determinação, as minhas obrigatoriedades, porque tem coisas que são regras e que precisam ser cumpridas, e isso deixa o caminho mais desafiador, não é tão simples assim. Não. Né? Levantar todo dia, ir lá, tomar toda a suplementação. E eu falo isso por experiência, porque eu tomo de 5 a 7, 8 cápsulas no dia. Hoje eu tomei só 2. Ainda tenho aí 5 para colocar. Por quê? Porque eu não levantei, hoje choveu, hoje eu não treinei, minha rotina está totalmente diferente, né? Então, viver esse dia após dia, eu falo que é maravilhoso, porque não enjoa, gente. Viver não enjoa. Não. Você não precisa fazer tudo igual todo dia, né? E eu acho que isso que é bacana, né?
a gente saber que a gente tem muito para aprender, tem muito para aplicar, né? E que é divertido. Então, se é. Adoro. Eu adoro. Certo? Certinho. Então, obrigada. Lindo. Ai, gente, ela tava com medinho no começo. Eu que eu vou falar? Porque assim, falar sobre a área da saúde vai que uma beleza. Falar sobre a gente, quem é você na fila do pão, que nem eu falo, é difícil. Porque tem muita gente que eu acho que nem sabe. Quem tá me conhecendo agora não sabe. Nem que eu fiz. Porque eu falo, as pessoas sabem aquilo que você conta. Tanto é que é algo assim, que eu não fico mais falando para as pessoas, olha, fiz ou não fiz bariátrica. Eu conto aquilo que eu quero que as pessoas saibam de mim. Então, eu não fico falando, né? E assim como muitas pessoas nem falam. Eu lembro que tinham amigas que tinham emagrecido horrores e falavam, que você fez dieta? Eu falava, nossa, que dieta demais, qual é? Também quero. Então, Também quero. É assim que funciona. Então é isso, gente. Mas que legal. Obrigado, Pri, pelo convite. Parabéns pela profissão, pela história, né? E que não pare por aí. Com certeza não. Né? A gente encerra aqui o bate-papo com a Sabrina, mas queremos criar um módulo inteirinho com ela para vocês. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.